Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 13 ao verso 9, Paulo defende a sua autoridade e o seu ministério. Paulo diz assim: proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Somos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, no entanto, temos tudo. É interessante vermos o apóstolo Paulo falar a respeito da sua vida. O apóstolo Paulo teve uma vida reta, uma vida digna diante de Deus, e na sua vida ele pregou o evangelho e viveu a justiça. E exatamente por pregar o evangelho de Jesus Cristo e viver em justiça, ele foi perseguido, ele foi maltratado. E note que Paulo está dizendo aqui que ele não está sendo maltratado pelos de fora, ele está sendo maltratado pelos irmãos da igreja. E ele faz questão de dizer que proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Sempre usamos a arma da justiça para atacar e para defender. E Paulo diz ainda: servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Quando alguém está no reino de Deus, quando alguém está no ministério, ele não olha as circunstâncias, ele não olha o que as pessoas dizem, ele olha e sabe o que ele tem que fazer, e ele faz para a honra e para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Quando alguém precisa de elogios para fazer a vontade de Deus, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo o seu ego. Quando ele precisa que as pessoas o reconheçam, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está saciando o seu próprio ego. O apóstolo Paulo ele faz questão de dizer que ele serve as pessoas, quer elas honrem, quer não, quer elas desprezem, quer elas elogiem ou quer que elas difamem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Olha, o verdadeiro servo de Deus, muitas vezes ele é chamado de impostor, muitas vezes ele é chamado de desonesto. Por isso, a sua honestidade tem que ser acima de tudo. Eu brinco muito com as pessoas, eu sempre digo que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Muitas esposas de Nero foram mortas porque elas eram honestas, mas não pareciam honestas. E o servo de Deus não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Porque mesmo que ele pareça honesto, muitas vezes ele vai ser vilipendiado, muitas vezes ele vai ser condenado, muitas vezes ele vai ser desprezado. Paulo diz, olha, somos tratados como desconhecidos. Os irmãos da igreja de Corinto conheciam Paulo. Paulo tinha estado lá, Paulo tinha trabalhado lá. A primeira carta, Paulo mostra isso. E aqui na segunda carta, Paulo diz, olha, vocês fingem que não me conhecem, mas eu sou bem conhecido de vocês. E não só isso, né? Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Eu gosto desse ainda. Vai chegar um dia que nós vamos morrer, mas nós ainda estamos vivos. E Paulo diz mais, fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Isso é fundamental. Às vezes nós entristecemos com a situação da igreja, nós nos entristecemos com a situação da família, com a situação do país, mas ainda assim nós temos alegria, porque a nossa alegria, ela está no Senhor. A nossa alegria, ela vem de Deus, ela não vem das pessoas. E no verso 10, Paulo fecha assim, majestosamente: somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Servir a Deus é isso. Você nunca tem nada, mas você tem tudo. Você nunca tem nada, mas você enriquece muitos.
E você enriquece muitos porque você abençoa a vida de muitos, você ora pela vida de muitos e você ajuda as pessoas a encontrarem o bem maior que é Jesus. Por isso, como servos de Deus, esse deve ser o nosso lema. Somos pobres, mas nós enriquecemos a muitos. Não possuímos nada, mas no entanto temos tudo. Tem um amigo que sempre brinca, ele diz o seguinte: algumas pessoas são muito pobres, elas só têm dinheiro. E outras pessoas são muito ricas, elas só não têm dinheiro. Quando nós temos o Senhor Jesus, quando nós temos a paz que veio dele, nós temos todas as coisas mesmo não tendo nada. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana, domingo, 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto. Estarei de volta segunda-feira. Até lá, fique em paz, que Deus te abençoe.